Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Dor no quadril. O que acontece lá dentro? Bem, hoje eu trouxe algumas imagens para poder ilustrar alguns problemas clínicos ortopédicos que acontecem com as pessoas que têm dores no quadril. Então, eu vou começar explicando com esta primeira foto, que eu gostaria que vocês observassem, que tem uma seta branca apontando para uma estrutura. Essa estrutura é a cabeça do fêmur, ela é redonda e ela se articula no osso ilíaco do quadril, numa estrutura côncava que a gente chama de fossa do acetábulo. Então, a cabeça do fêmur fica se mobilizando, se movimentando em diversas direções lá dentro do acetábulo. Essa capa branca é a cartilagem articular. Sabe quando você come uma coxa de frango e a ponta da coxa de frango não tem aquela estrutura, parece de plástico assim? Bem na cabeça do ossinho? Então, aquilo ali é a cartilagem articular. Como esta seta está mostrando, a cartilagem articular, ela pode degenerar. Frequentemente esse é um problema de dor, porque ela degenera, ela abre rombos, ela abre fissuras e a biomecânica, a mecânica daquele movimento fica muito restrita, porque gera inflamação e dor. Então, essa é uma das coisas que acontecem. Agora, eu estou mostrando a segunda foto. Essa seta grande, ela aponta para um dos ligamentos que estabiliza a cabeça do fêmur. Então, esse ligamento é como se fosse uma laçada que envolve o fêmur e prende ele firmemente lá em cima da estrutura da fossa do acetábulo. É super forte, ele realmente cumpre um papel muito importante de estabilização. E note nessa mesma imagem que a seta pequena, ela mostra o labrum acetabular, também conhecido como lábio acetabular, porque parece um lábio, né? Então, sabe quando você pega um pote que você coloca bolacha, alguma coisa dentro do pote, esses potes de vidro, eles não têm uma borrachinha que veda, que fecha, que veda, que faz uma pressurização? Então, a lesão de labrum ou a lesão de lábio acetabular ocorre nessa estrutura, é um anel fibroso que reveste a borda dessa cavidade, que é a fossa do acetábulo, e ele tem um papel de pressurização. O lábio acetabular, ele veda, ele faz o líquido articular, que é a lubrificação da articulação, ficar restrito lá dentro da cápsula articular. É uma das funções. O lábio acetabular, ele também prolonga, ele também dá uma profundidade aumentada para a cavidade, para a fossa do acetábulo, promovendo o quê? Promovendo uma congruência maior, quer dizer, se a fossa fosse pequenininha, a cabeça do fêmur poderia escapar de dentro dela, provocando as luxações ou subluxações, mas como tem o lábio acetabular, ele ajuda a prolongar a profundidade dessa estrutura, dessa articulação, dando mais congruência, mais estabilidade para a cabeça do fêmur. Essas são duas de outras funções que ele tem também. E a lesão de labrum, ela é muito difícil de ser tratada e ela é comum de acontecer. Aqui no consultório eu estou tratando uma moça que felizmente é uma pessoa que tem muita intimidade com atividade física, com yoga, com fortalecimento, com natação. Então isso está fazendo com que o caso dela esteja evoluindo rapidamente. Mas ela teve uma lesão completa do labrum. Então imagine essa estrutura que a seta pequena está mostrando, com uma
fissura, que seria uma lesão completa desse lábio acetabular, e ainda a degeneração do ligamento redondo, que é um outro ligamento que tem lá dentro mesmo, que liga a cabeça do fêmur no acetábulo, é como se fosse um cordão. Então ela tem essas duas lesões, chegou com muita dor de quadril e está quase reabilitada. É uma lesão difícil de ser tratada, mas totalmente possível, que requer muito critério, que requer muitos combinados entre o fisioterapeuta e o paciente, mas quando ocorre essa boa comunicação entre ambos, o paciente evolui muito bem e até mais rapidamente do que o que a gente esperava, porque se a pessoa vem tendo dor ao longo de um ano e com 2, 3 meses consegue uma grande melhora, a gente entende isso como um resultado excelente. Então, essa seria a lesão do labro. Essa terceira foto, ela mostra a cápsula articular. Então, são feixes fibrosos, mas muito firmes, achatados e largos, que fecham essa estrutura. Então, eles fazem uma cápsula de proteção para aquela articulação, para aquele mecanismo fantástico que é a cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. E ele ainda oferece uma estabilização a mais. Além de proteger, ele também ajuda a estabilizar ainda mais a cabeça do fêmur na fossa do acetábulo. E essa cápsula articular também pode degenerar, também pode sofrer um impacto, uma lesão de impacto, uma lesão degenerativa, inflamatória por sobrecarga, pode acontecer lesão, então, em todas essas estruturas. Isso sem contar os músculos que vêm depois dessa estrutura. A gente tem os pelvitrocanterianos, o glúteo mínimo, máximo e médio. Então, normalmente, diante de uma lesão de cápsula ligamentar, ou de lesão de labrum, ou de ligamentos, ou uma lesão de cartilagem, como nós mostramos até agora, normalmente, quando essas lesões acontecem nessas estruturas que são muito profundas, o que acontece com os músculos que estão mais para fora, que são mais superficiais? Estão fracos, estão encurtados, estão desativados, estão eventualmente hiperexcitados, doendo, podem estar inflamados também. Então, ocorre ali um grande desequilíbrio entre osso, músculo, ligamento, cápsula, cartilagem. Tá tudo funcionando meia boca, vamos dizer assim. E uma das coisas, aqui na fisioterapia, a gente faz muitas coisas. A gente usa equipamentos analgésicos, anti-inflamatórios, terapia manual. Mas a grande vedete da fisioterapia é a cinesioterapia, ou seja, são os exercícios terapêuticos. Então você diz assim, então quais exercícios são bons para essa região? Não é uma resposta rápida. Para responder qual exercício é bom para essa região, eu preciso saber quem é este paciente e como a lesão se deu nele. Aonde está a lesão dele, há quanto tempo, de que jeito começou, como ela se manifesta, como ela piora, como ela melhora. Eu preciso ter uma gama de informações, fazer testes clínicos e aí eu vou tendo conclusões de como manejar esse paciente. Existem inúmeras formas, mas eu vou falar aqui de um exercício que é um exercício que se preconiza para esse tipo de lesão, que é o fortalecimento do glúteo médio. Então, eu vou me afastar da câmera para mostrar para vocês. Aqui é o glúteo médio e um exercício clássico para fortalecer esse músculo seria a abdução, deitada ou em pé, que seria esse exercício aqui, olha, de afastar a perna, deitada ou de pé, com ou sem peso, com uma amplitude maior ou menor, mas que para o paciente que sente esse tipo de dor,
se você pedir esse exercício, ele piora muito, normalmente, não são todos os casos, mas a depender da agudização da patologia, o paciente piora muito. Porque o exercício é bom para fortalecer, mas o músculo não está aguentando esse movimento nesse momento. Então, como que a gente vai dar um exercício para esse caso? Aí é que está a perícia, a experiência dos colegas que trabalham com esse tipo de reabilitação. A gente tem que pegar esse exercício, fragmentar, então não dar em carga, dar deitado, ou não dar com o movimento, dar isometricamente, que é quando a pessoa faz força, mas o movimento não acontece. Então, assim, tem uma série de manejos que você tem que descobrir, que você tem que elaborar para que esse paciente consiga começar a ativar o músculo, que vai ajudá-lo muito a reabilitar o quadril sem dor. Porque esse negócio de dizer assim, tá doendo, mas exercício dói, não é verdade. Exercício cansa. Ele cansa a musculatura, mas ele não pode provocar mais dor. Se ele estiver provocando mais dor, ele deixa de ser um exercício terapêutico para ser um exercício lesivo, não é? Então, a gente tem que elaborar, é para isso que o fisioterapeuta estuda biomecânica, estuda movimento, estuda o que acontece dentro da articulação, entende como a articulação funciona, para poder bolar um exercício terapêutico que não doa, que ative o músculo, que faça o paciente se sentir bem. Quando a gente descobre para esse paciente qual exercício é o ideal, ele funciona como um Dorflex. Eu falo para o paciente, esse é o exercício Dorflex, é um exercício que quando estiver doendo, você faz e a dor melhora, porque você ativou o músculo, você levou congruência articular e você promoveu então um bem-estar que se reflete imediatamente na marcha, na deambulação, nas atividades de vida diárias desse paciente. Então, a abdução é um exercício bom se não doer, mas como normalmente dói, a gente tem que descobrir outras formas de ativar esses músculos. Uma coisa que acontece com muitos pacientes que têm dor no quadril é isso aqui, ó. A pessoa para rebolada, entendeu? Ela para, então, ao invés de parar assim, você transfere o peso para uma perna, mas você pode transferir o peso para uma perna com o quadril reto, mas a pessoa faz o quê? Senta, a pessoa rebola. Então, quando isso acontece, normalmente é porque o glúteo médio está fraco. E se você for fortalecer com a abdução, muitas vezes dói. Não é sempre, mas muitas vezes dói. Então, a gente tem que... existem exercícios que a gente faz com o paciente até de pé para ativar esse músculo sem causar dor. E você precisa estar com um profissional, porque se você fizer o exercício proposto com o quadril deslocado, minimamente rodado, com uma tensão inadequada em uma das regiões, com um pouco do tronco torcido, se você tiver qualquer mínima alteração, esse exercício deixa de ser um exercício terapêutico para ser um exercício lesivo. Então, essas receitinhas rápidas me mostram aqui como que é o exercício, chega a ser leviano a gente fazer uma coisa dessas, porque a pessoa pode se complicar e complicar bastante. E eu tenho visto pessoas que mesmo com muita consciência corporal, mesmo conhecendo a anatomia do corpo humano, faz o exercício e se machuca por falta de consciência de como executá-lo. Então, é sempre bom a gente procurar a opinião de um fisioterapeuta e avaliar a conduta deste profissional. Se está dando certo, continua. Se não está dando certo, procura um outro profissional, mas nunca desistir de si mesmo e do próprio corpo, abandonando a ideia
de que você pode melhorar. Tem gente que abandona a ideia de que pode melhorar. Nós sempre podemos melhorar e nunca devemos desistir do nosso corpo e nem da gente mesmo. Bem, muito obrigada pela sua atenção. Curta, compartilha, comente, assine o canal, siga-nos nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Até lá!